Pronto, boa tarde, agradeço aos resistentes terem esperado até esta hora, que não é com certeza por falta do interesse que este encontro despoltou, foi interessantíssimo e eu aproveito para felicitar a organização, mas de facto estas coisas são muito aliciantes e o tempo voa. Eu, quando me convidaram para fazer esta intervenção e me deram a escolher qual seria a temática sobre a qual iria incidir, propus que fosse sobre as práticas profissionais nos centros de novas oportunidades, nomeadamente sobre o papel dos formadores. Isto por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, porque, tem um pouco na sequência do que o colega aqui ao lado disse, portanto, a minha vida profissional tem sido muito orientada para as questões do currículo, do desenvolvimento curricular. Poderá parecer um bocado estranho, quando falamos de validação de competências, de falarmos de currículo, mas se calhar não é tão estranho quanto isso. Eu acho que se calhar as questões de currículo deviam estar mais associadas do que têm estado às questões da validação de competências, mas já vamos falar sobre esse assunto. E, de facto, também por outra ordem de razões é que a minha vida profissional tem sido ligada à formação a nível universitário e preocupa-me particularmente a questão da formação de quem trabalha no campo educativo, quer sejam professores, quer seja, portanto, este novo território educativo que é a educação de adultos, particularmente o reconhecimento e validação de competências. Por outro lado, também me parece que talvez peço-vos que deem coordenadas agora aos vossos GPS, porque nós não vamos falar de formação profissional, vamos falar, se calhar, de formação profissional, mas da formação profissional ou das competências profissionais de quem trabalha em validação de competências, que é um território que é muito pouco falado e, quanto a mim, eu penso que poderá pôr em causa muito da essência e da qualidade deste processo quando não é devidamente desempenhado. Eu trago aqui umas coisas escritas, não sei se vou seguir o texto, portanto, permitam-me que comece por segui-lo e eventualmente depois poderei fazer outros comentários paralelos. Dentro da nova linguagem que as práticas educativas e a educação do adulto trouxeram, e é uma série de termos novos, ainda há pouco, assim, ali no café eu ouvi alguém dizer mas isto é uma linguagem tão nova, há termos novos, há terminologias tão novas, parece que toda a gente se apercebe disto, nomeadamente processos de RVCC, balanços de competências, abordagens biográficas, portfólios reflexivos, etc. E que na realidade configura um novo paradigma no campo da educação e, por que não dizê-lo, no campo das aprendizagens. Curiosamente, hoje de manhã, uma das questões que foi levantada foi o que é que distingue a educação da aprendizagem, e julgo que a pessoa que respondeu, que foi o Dr. João Furado, esclareceu bem esta distinção. Mas dentro desta nova terminologia, dizia eu, o que parece que está particularmente em causa são os formandos, os adultos. Discute-se se são capazes de narrar uma história de vida que reflita o manancial de saberes e de competências que adquiriram ao longo da sua vida, se através da desconstrução do tal referencial eles identificam as competências que possuem, a parte de muitas outras questões que veem a problemática do reconhecimento e validação de competências na perspectiva do adulto. Embora este processo seja acompanhado, e nós estamos entre esses acompanhantes, os formadores, os profissionais, os técnicos, etc., e não obstante sabermos que é da qualidade desse acompanhamento que depende do seu sucesso, o sucesso do processo de RVCC, é raro debatermos se nós, e permitam-me que me inclua no grupo das pessoas que desempenham essas funções, se nós, enquanto profissionais que intervêm neste campo educativo, estamos profissionalmente preparados para empreendermos processos e desenvolvermos metodologias que são tão novos para os adultos que nos procuram, como para nós que intervimos como profissionais neste campo educativo. E é bom que tenhamos esta noção. Esta é uma novidade para todos e não vale a pena fingirmos que já a conhecíamos, porque de facto é novo. Reconhecer competências não é a mesma coisa que ensinar conteúdos. Daí o título da minha intervenção, a necessidade de analisar, de refletir sobre os processos de RVCC, mas na ótica do profissional, daquele que o implementa e que para isso tem que ativar e construir competências profissionais que não detinha. Portanto, eu não estou a dizer que não as tenham, mas tiveram que as construir, ou temos que as construir. Em boa verdade, o que nos é pedido, o desafio, não o problema, o desafio profissional que se coloca é o de ajudarmos a recuperar memórias e, por essa via, auxiliarmos os adultos com quem trabalhamos a reconhecerem o que aprenderam através das suas vivências.
Este princípio, o de se considerar que as experiências de vida são uma fonte de aprendizagem e que a rememoração autobiográfica é um processo que permite a recuperação desses saberes, não só não é novo, como em várias áreas do conhecimento tem sido recorrentemente reconhecida. No último livro de António Damasio, também já hoje de manhã citado, isto é a desvantagem de quem fala é o último, no último livro de António Damasio, lançado em setembro deste ano e intitulado O Livro da Consciência, que eu recomendo vivamente que o leiam, sobretudo o tal capítulo que fala sobre o eu autobiográfico, o autor aprecia esta questão do ponto de vista das neurociências e diz-nos, a dado ponto da sua obra: as autobiografias, estou a citar, são compostas por recordações pessoais e delas fazem parte da totalidade das nossas experiências, incluindo as experiências dos planos que faremos para o futuro. Tão bonita esta frase. Portanto, não é uma experiência vivida, mas é a antecipação dessa experiência. O eu autobiográfico é uma autobiografia feita consciente. Eu sublinho esta ideia. Faz uso de toda a história que memorizamos, tanto recente como remota, e nela estão incluídas nessa história as experiências sociais das quais fizemos parte ou das quais gostaríamos de ter feito parte, bem como as recordações que descrevem as nossas mais refinadas experiências emocionais. Eu não vou citar o livro todo, prometo. À medida que as experiências vividas são reconstruídas, a sua essência é reavaliada. O autor prossegue e, a página 70 diz assim: é assim que a nossa história pessoal é subtilmente reescrita. É por isso que os factos podem adquirir um significado novo e que a música da memória soa hoje diferente do que é humano. E deixei de citar o Damasio para passar a citar um outro autor que, num registro menos académico, menos científico, mas quiçá igualmente profundo e de imensa sabedoria, estou a falar do poeta António Aleixo, que é da minha terra. Ele, referindo-se ao Dr. Joaquim Magalhães, que foi um dos homens que mais contribuiu para a descoberta e valorização social da sua obra, diz o António Aleixo numa das suas célebres quadras: por me ver ao abandono e ouvindo a minha poesia, disse-me que eu era dono de coisas que eu não sabia. Em qualquer das referências, tanto do Damasio como do António Aleixo, vindas de campos tão distintos, há um denominador comum que parece ser o que transforma memórias em saberes, experiências de vida em conhecimento consciente. E é a capacidade de reflexão que cada um elabora sobre o que vivenciou. Esse denominador comum é isso mesmo. Os processos de RVCC, através do balanço de competências e da análise da história de vida, reativam essa capacidade reflexiva e tornam, desde o início do processo, cada adulto num caso individual e personalizado, construído à medida da sua participação. Esta característica, ela reforça a necessidade de utilizar metodologias adequadas que fortaleçam o sentido original do processo, pois se o adulto não reflete sobre a sua experiência de vida, nada é acrescentado. O que fica é o que antes tinha, recordações de situações de vida. E um processo de RVCC, agora não tenho isto escrito, mas digo, não é só recordar. Recordar é viver, dizia o farista, mas de facto o que nós queremos é que através dessa recordação o conhecimento seja instalado. Ora bem, é justamente aqui, neste ponto, que nós, profissionais e outros técnicos que trabalham nos processos, somos chamados a agir de forma profissionalmente competente. Para todos nós, no nosso imaginário e nas experiências por que passamos, o território da educação confunde-se com o do ensino. E falar de educar remete, inevitavelmente, para ensinar, para dizer como é, para desvendar o que é que alguns descobriram sobre aquele assunto. No campo do ensino, nós estamos muito bem equipados. Temos as didáticas, um instrumento fundamental que segmenta a disciplina o saber e nos mostra como os conceitos podem ser estruturados, passo a passo, para que o aluno, o aprendente, os integre. No ensino temos também um vasto arsenal metodológico que, se o dominarmos, nos permite escolher qual ou quais as estratégias para que a aprendizagem aconteça. Temos também inúmeras técnicas e instrumentos de avaliação que se ajustam preferencialmente a este ou àquele conteúdo
a esta ou aquela metodologia. Ou seja, já está tudo, ou quase tudo, feito, só nos resta partirmos para a prática, que será sempre a nossa prática, porque a forma de usarmos esses saberes é sempre pessoal. Mesmo com a mesma formação, o desempenho profissional será sempre diferente, porque as pessoas são diferentes. E esta é também uma das grandes vantagens das profissões ligadas à educação. A possibilidade de diária e continuamente recriarmos ou criarmos a nossa ação profissional. Falei do ensino, mas voltemos a este novo campo da educação, que não é o de ensinar, mas o de reconhecer competências. No de ensinar, como já vimos, já se sabe como se faz, ou seja, está quase tudo feito. Mas neste, bem, quanto a este, está quase tudo por fazer. É sem dúvida um território novo, desconhecido, e como tudo que cai fora do habitual, daquilo que conhecemos e dominamos, não experimentamos uma sensação de conforto. Eu até diria que nos assusta. No século XV, na altura das descobertas, os marinheiros, apavoravam-os passarem para além da linha do horizonte, para entrar no desconhecido. Dizia-se que lá havia monstros de 7 cabeças, que engoliam naves inteiras, que a água do mar fervia, que havia um enorme buraco que os sugava para as profundezas. Depois, passo a passo, ou melhor, milha a milha, ambição a ambição, viu-se que não era verdade. Pelo contrário, foram achadas terras diferentes, cenários fantásticos, oportunidades de sorte e de fortuna. Mas foi preciso ir lá. Foi preciso ultrapassar a barreira do medo, passar a linha do horizonte. Bom, regressando destas divagações, voltemos ao que nos junta aqui. O que se espera que façamos? Que competências devemos ter que nos habilitem a ajudar outros a reconhecerem as suas próprias competências? De que saberes teóricos ou técnicos nos devemos socorrer para desempenhar de forma competente a nossa função, o nosso papel? Quais são os protocolos de prática que existem? Para usar uma linguagem mais próxima de educação, que didáticas? Eu tenho uma resposta: não há. Reza a história que um emérito professor de medicina, no exame oral de obstetrícia, apresentou um caso clínico no qual, numa situação de parto, tudo estava a correr mal. O que faria nestas circunstâncias? Perguntava o professor. O aluno, aflito, tentando lembrar-se de tudo o que tinha estudado, confessou que não tinha resposta. Nenhuma das teorias conhecidas se aplicava. Ia chumbar com toda a certeza e disse ao professor: num caso desses, eu não saberia o que fazer. Responde o professor: num caso desses, porque os há, quando as teorias que conhecemos não chegam para fazer nascer a criança, então pega-se no pé que está mais à mão ou na mão que está mais ao pé. E é um pouco disto que temos que fazer. Porque as teorias, e existem muitas, teorias para todas as abordagens, para todos os ângulos de análise de qualquer problema, as teorias são limitadas. E nos casos diferentes, não necessariamente complicados, mas diferentes, é a nossa capacidade para reunir contributos de diferentes teorias, os nossos saberes, e para construirmos uma que será a nossa e que resulta na prática, é essa que temos que aplicar. É isto que chama-se inovação. Com isto, não quer dizer que esta validação da prática dispensa os pressupostos teóricos. De modo algum. Há um excerto de uma obra menos conhecida de Fernando Pessoa, denominada Sociologia do Comércio, e que diz o seguinte: toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática e toda a prática deve obedecer a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando a que a teoria não é senão a teoria da prática e a prática não é senão a prática de uma teoria. Como já entenderam, a minha opinião sobre as competências dos técnicos que trabalham nos processos de RVCC é que essas competências têm que ser sustentadas por teorias que lhes deem sentido, mas na realidade são as práticas que são desenvolvidas que confirmam e validam as teorias. Estamos, pois, a falar de um saber, mas também de um saber fazer. Estamos a falar da descoberta de caminhos pessoais que os profissionais percorrem e que, em última análise, funcionam e permitem que os adultos descubram as competências que foram adquirindo ao longo da sua trajetória de vida. Poder-se-á pensar que, ao contrário dos professores, embora muitos de nós também sejamos professores, obviamente, mas ao contrário dos professores que têm a tarefa de ensinar, para os profissionais da RVCC é uma desvantagem não poderem contar com um capital de conhecimento profissional que guie a sua ação e lhes dê segurança. Eu não partilho dessa opinião. Julgo que
pelo contrário, se trata de uma vantagem. O privilégio de dia a dia ir palmilhando caminho, avançando, traçando itinerários que simultaneamente são de ação prática e também formativos, esta é uma possibilidade de afirmação da profissionalidade de que poucas áreas no mundo do trabalho se podem gabar.